A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de hoje é a lição de número 12 e o tema está, mais uma vez, para lá de especial. Nós vamos falar sobre o custo pessoal de viver os planos de Deus. E eu destaquei aí nesse primeiro slide, você acompanha comigo, em vermelho, a palavra é o custo pessoal. Por quê? Vai custar alguma coisa para nós. Deus vai tratar com a gente. Muitas vezes Deus vai tocar em áreas sensíveis da nossa vida, material, familiar, espiritual, ministerial, financeira. Deus vai tocar na gente, porque Ele tem um plano para nós. Aí eu destaquei a outra expressão, os planos de Deus. Então a gente precisa se adequar aos planos de Deus. Não é Deus que vai se adequar à nossa vida pessoal, é a nossa vida pessoal que vai ter que gerar um custo pessoal, porque a gente vai se adequar aos propósitos de Deus. E aqui eu espero que essa lição, muito mais do que uma lição a mais que a gente esteja somente estudando para dar aula no próximo domingo, seja uma lição que possa falar ao teu coração, como tem falado ao meu coração. Nós que somos líderes, obreiros, professores, estamos à frente da obra do Senhor. Nós sabemos que muitas vezes Deus prova o nosso coração, Deus testa a nossa vida, Deus vai provando, vai nos moldando, porque Ele tem um propósito na nossa vida. Muitas vezes agora a gente não entende, mas depois a gente vai dizer, fez todo sentido o que Deus permitiu na minha vida. Vamos então mergulhar nessa lição com a verdade aplicada aqui. Eu quero destacar uma coisa bem interessante aqui nessa verdade aplicada. A nossa confiança na bondade de Deus, e aí eu destaco que a palavra bondade é um atributo de Deus, é uma característica de Deus. Deus não pode mudar, Deus é imutável. E como Deus não pode mudar, essa característica não pode ser desapegada de Deus. Então Deus é bom o tempo todo, é um atributo de Deus, é uma característica desagregável de Deus. Não se pode desagregar ou tirar essa característica de Deus. Deus é bom e ele tem esse atributo de bondade. Então a nossa confiança na bondade ou nesse atributo de Deus não pode depender das circunstâncias do momento. E eu coloquei entre parênteses a palavra cenário. A nossa vida não depende do cenário atual. O cenário atual muitas vezes é caótico, gente. Se a gente for olhar para o cenário atual e for medir a bondade de Deus, a gente vai simplesmente desacreditar da bondade de Deus. Se a gente for olhar para o momento, para o cenário atual em que eu e você estamos passando, com certeza nós vamos desacreditar que Deus é bom. Por isso eu fiz questão de destacar aí nessa verdade aplicada a bondade de Deus como um atributo. Deus é bom e não pode deixar de ser bom. Assim como Deus é eterno, assim como Deus é onipotente, onipresente, onisciente, assim como Deus tem todos esses atributos e nenhum dos atributos pode ser desassociado de Deus, assim também Deus é bom e a gente nunca pode duvidar da bondade de Deus. Mas muitas vezes o cenário atual vai fazer com que a gente, olhando para ele, duvide da bondade de Deus, duvide de que Deus de fato esteja no controle de todas essas coisas. Porque a gente vai ter a tendência que é humana de medir Deus, de medir as coisas que Deus pode fazer pelo cenário e pelo momento atual em que a gente está passando. Infelizmente é assim, mas é para isso que essas lições estão aqui, para vacinar o nosso coração e a nossa consciência espiritual. O nosso texto de referência, Gênesis capítulo 39, José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E eu não quero destacar aí nenhuma dessas expressões, que ele foi vendido, que ele foi levado, que ele foi comprado. Não quero destacar nada disso, eu quero destacar o versículo 2. E o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Mas José foi vendido, pastor Heraldo. Mas José estava sendo escravo. O Senhor
estava com José. Que nós possamos confiar no caráter da Bíblia, irmão, a palavra de Deus. O Senhor estava com José. E por causa disso, olha o que acontece. Foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Versículo 3, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. José continuava escravo, José continuava preso, José continuava sendo um homem estrangeiro, sem dever nada para ninguém, sem precisar estar ali. Ele não fez nada de errado para estar ali. Amém, irmãos? Então, muitas vezes a gente quer achar a culpa, quer achar um erro, quer achar uma falha. Foi a mesma coisa que os amigos de Jó fizeram com ele. Jó, você deve estar tropeçando em alguma coisa. Jó, não é possível que tudo que você está passando não é a consequência dos seus pecados. Jó, não tem condição, tudo que você está passando tem algum significado aí, tem um pecado oculto. E a gente sempre vai procurar um culpado por aquilo que a gente está passando. Mas muitas vezes, não poucas, mas muitas vezes, isso é um custo pessoal, como o tema da lição traz, o custo para viver os planos de Deus. Às vezes a gente vai ter que passar por um processo doloroso, mas Deus está conosco. O Senhor estava com José. Deus está conosco e nada melhor, irmão, do que uma convicção de que o Senhor está conosco. Porque aí a gente olha para o cenário e fala, um pouco me interessa o cenário. O que importa é que se Deus está comigo, tudo isso para mim não faz o menor sentido agora, mas eu sei que Ele está com o controle de todas as coisas sobre as suas mãos, então a Ele eu tributo toda a honra e toda a glória que é devida ao seu nome. Olha a nossa introdução aí, a história de José é repleta de preciosas lições para a jornada do povo de Deus em todos os tempos. Eu quero destacar aqui, gente, eu coloquei 3 cores diferentes para destacar 3 verdades que essa introdução traz. A primeira delas é, na presente lição, enfatizaremos o desenvolvimento do plano de Deus, mesmo nas adversidades e oposições. Ou seja, Deus tem um plano e nem mesmo qualquer oposição, seja ela da vida, do mundo, do diabo, do inferno, seja qual for a oposição, os planos de Deus vão prevalecer. Essa é a primeira verdade dessa introdução. A segunda verdade, a firmeza e integridade de José, mesmo quando tudo parecia estar dando errado. Gente, segurar a onda na hora que as coisas estão indo de mal a pior, segurar a integridade, segurar a nossa fé em Deus quando o barco está indo a pique. É difícil demais, gente. Mas olha o que a lição está dizendo, a firmeza e a integridade de José. Mesmo diante de tamanha oposição, José se manteve firme e íntegro diante de Deus. E a terceira verdade dessa introdução é a ação poderosa e soberana de Deus em favor dos seus. Mesmo lá na adversidade, mesmo na tribulação, mesmo vivendo em terras estranhas, Deus estava com José e Deus interveio na história de José. E olhe para cá, eu quero ministrar sobre o teu coração que assiste essa aula agora. Deus vai intervir na história tantas vezes quanto for necessária. Em primeiro lugar, para cumprir os propósitos dele nas nossas vidas. Deus vai intervir na história, vai mudar o curso da história, para que a gente possa viver os planos dele. Há um custo, gente, para a gente viver isso. Mas é gratificante demais saber que a gente está sendo contado como parte do plano de Deus. Um Deus criador do céu e da terra que decidiu escolher um menino de 17 anos, um garoto, para que ele possa fazer parte de um planejamento eterno de Deus. E assim também somos nós, irmãos, nós fazemos parte do plano de Deus. Pessoas que muitas vezes para a sociedade não valiam nada, não é eu e você, quem sabe você, o seu testemunho conta e fala por si só.
daquilo que você era antes daquilo que você é hoje. Eu conheço muitos pastores que não valiam um centavo, não valia nada, mas hoje são homens de Deus, pastores, líderes, obreiros, homens de fé, homens que têm uma experiência sobrenatural com Deus, e Deus tem um plano na vida dessas pessoas. E é para isso que Deus escolhe as coisas loucas, para confundir as sábias, como diz Paulo aos Coríntios. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as coisas fortes deste mundo. Deus escolhe as coisas débeis, aqueles que não são, para confundir aqueles que são, para mostrar que o poder da história não está na mão dos homens. Quem detém a história não são os homens são personagens que são usados por Deus. Deus pode usar qualquer um, Deus pode usar Ciro, Deus pode usar Dário, Deus pode usar Faraó, Deus pode usar José, Deus pode usar quem Ele quer, mas a história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Lembra dessa canção? A nossa história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Permita-se, meu irmão, ser escrita a sua história pela vontade de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. É o que diz Jó, né? Eu ouvia falar, eu apenas lia, eu apenas ia para o YouTube. Se a gente pode trazer essa comparação para nós, eu apenas conhecia o Senhor dos livros, eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora, depois de todo esse processo, depois de tudo isso, depois de ter sido escrita a minha história pelo dedo de Deus e pelas permissões de Deus, Jó diz: agora eu conheço a Deus face a face, agora eu sei quem é o Senhor, não mais de livros, não mais dos canais do YouTube, agora eu tenho experiências com esse Deus. E é isso que Deus quer se revelar para nós, que nós nos permitamos ser revelados para Deus, né? Eu me lembro de uma história que o apóstolo Paulo estava indo para Roma, tinha uma promessa de Deus na vida dele. Paulo, você vai anunciar o evangelho em Roma. Paulo está viajando, o navio está indo a pique, Deus aparece para Paulo, aí diz para Paulo: Paulo, fica tranquilo, que importa que você vai pregar em Roma. Pode ficar tranquilo, Paulo. Só que avisa esse povo aí que para eles se salvarem, eles têm que ficar no navio. Não pula na água, não desespera, não. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Você vai pregar em Roma. Paulo pregou em Roma? Sim, irmão. Paulo chegou em Roma? Sim. Mas o que Paulo teve que passar? O naufrágio. O navio veio a pique. Chegaram ali na ilha, só os pedaços do navio. Foi picado por uma víbora. As pessoas disseram: esse homem deve ser um homem mal amaldiçoado pelos deuses. Não é possível. Ele passa por essa tempestade, agora ele vai morrer agora picado por essa víbora. Já já ele começa a espumar pela boca e vai morrer porque ele foi amaldiçoado pelos deuses. Paulo não sente nada, vence tudo aquilo e vai pregar em Roma, porque há uma promessa sobre a vida dele. Mas a promessa de Deus não nos exime de passarmos pelas grandes tempestades, pelas grandes turbulências da vida. As promessas de Deus podem nos fazer, às vezes, pelo contrário, sofrer muitos reveses, mas aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1: circunstâncias adversas não impedem os planos de Deus. A gente já falou bastante sobre isso aqui nessa introdução. O desenvolvimento dos planos de Deus na vida do seu povo não significa a ausência de adversidade. A Bíblia revela que o Senhor é poderoso para fazer com que todas as dificuldades e adversidades que surgem na jornada do seu povo sejam contribuições para bem dos que nele confiam e esperam. Olha o que está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas, todas elas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado para um propósito, então todas as coisas vão colaborar para que isso se cumpra na minha e na sua vida, para a glória de Deus. 1.1, sonhos ou pesadelos, né? Se a gente for olhar na ótica humana, isso é mais para pesadelo que José
estava vivendo, mas na verdade eram os planos de Deus se cumprindo na vida dele. Ser vendido como escravo é uma experiência terrível. Ser vendido como escravo, tendo nascido livre, é pior ainda. Agora, ser vendido como escravo por seus próprios irmãos de sangue é algo inimaginável. José aparece em cena com cerca de 17 anos de idade. Ele estava para viver o melhor da vida e ser integrado aos negócios da família, porém é separado dela para viver sobre a sombra do medo e insegurança em uma terra que não era sua, o Egito. Ser comprado como um objeto e passado de mãos em mão de estranhos deveria lhe trazer traumas inimpagáveis. Gênesis 39, verso 1 diz: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. Porém, apesar dessa terrível situação, o Senhor estava com José. Gênesis 39, verso 2 diz: O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono, egípcios. E isso fez e faz toda a diferença. Qual que é a ótica humana, irmão? Qual que é a ótica humana? Você tem o Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó está velho e ele vai preparar alguém para seguir essa mesma linhagem. Aí escolhe José, é o preferido dele. Escolheu José. Então, qual é a lógica dos homens? Uma hora José vai estar num poço, uma hora José vai colocar uma pedra e vai dormir, como ele fez comigo. Uma hora Deus vai aparecer a José em algum lugar e vai se revelar a José e do nada vai acontecer. E Deus vai começar a desenrolar esse processo na vida de José e José vai continuar e vai dar continuidade nos propósitos de Deus no patriarcado do meu pai Abraão, Isaac, Jacó e agora José e daí para frente com seus filhos e vai ser tudo mil maravilhas. Mas Deus decidiu traçar um plano diferente. Deus tem modos de tratar a história que a gente muitas vezes não entende. Essa história hoje, a gente lendo ela, é linda, é muito bonita de olhar a história depois de consumada e dar graças a Deus. Mas para esse moço que passou por isso, foi estreito, foi pesado, foi difícil, mas em nenhum momento ele atribuiu isso ao diabo, ele atribuiu isso às circunstâncias da vida, do mundo, mas no final José chama os seus irmãos e diz: Olha, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi o próprio Deus que me enviou para cá, para a preservação da nossa família. O plano de Deus foi que eu passasse por esse furacão para que vocês não morressem. Está entendendo? Deus permitiu isso tudo para a preservação da nossa família e para que a palavra dele se cumprisse. Assim como foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, ele foi comigo. Diferente de Abraão, diferente de Isaac e diferente de Jacó, meu pai, Deus fez na minha vida caminhos diferentes, propósitos diferentes para seguir para a mesma margem da vontade de Deus. E aí a gente já entra no 1.2, a companhia do Deus imutável. Que maravilha, né? José estava na condição de escravo, na casa do seu senhor egípcio, mas o Senhor dos Senhores estava com ele. Gênesis 39, verso 2. Por causa disso, José prosperará em tudo o que faz, não importa a condição que se encontra. O próprio Senhor de José podia perceber isso, ao ponto de confiar a ele posições mais importantes. Destaco essa expressão desse 1.2. Às vezes nós ficamos tão preocupados em mudar a nossa condição e sair de onde estamos para ver se as coisas melhoram, que deixamos de nos certificar do mais importante. Se Deus está conosco, não são as condicionantes favoráveis que determinam o nosso sucesso das coisas. Isso é um pensamento secular. É Deus quem determina as condições das coisas. Por mais difíceis que seja a realidade presente, precisamos estar certo disso. E é tão interessante que a minha fala anterior, eu falei que Deus tem os modos diferentes. Para com Abraão, ele diz: Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu da terra onde ele estava, do lugar onde ele estava, se deslocou para outro lugar para viver as promessas de Deus. E aí Deus permite que o José, que já estava nesse lugar das promessas de Deus,
se deslocasse para uma terra estranha, para um povo estranho, para ser escravo durante anos, para depois essas promessas voltarem a se cumprir da onde Deus havia chamado Abraão. Deus tem planos, Deus tem caminhos que para nós, irmãos, parecem ser complexos demais. Mas ele detém o poder da história nas suas mãos e que a gente possa confiar, como diz lá na nossa verdade aplicada, na bondade de Deus. Confiemos na bondade de Deus e nos certifiquemos que a bondade de Deus nos segurará, não de passarmos pelo melhor dessa vida, não de vivermos somente vida de delícias aqui nessa terra, mas de vivermos o centro da vontade de Deus. E 1.3 diz assim: fonte de prosperidade. Desde Abraão, Deus sempre deixou claro o que Israel não conseguia entender, que as bênçãos de Deus sobre Israel tinham o objetivo de abençoar as demais famílias da terra e não apenas Israel. Podemos ver isso no caso de Jacó, cuja prosperidade divina fez seu sogro enriquecer. E agora, numa condição muito adversa, vemos o mesmo acontecendo com José. Deus, por amor a ele, estava usando um escravo para abençoar o seu rico e poderoso Senhor. O nosso Deus não mudou. Precisamos continuar acreditando nisso, que Deus usa seus servos para abençoar outras pessoas. A mulher cananeia entendeu isso e foi atendida pela graça de Cristo. As bênçãos de Deus são transbordantes. Aonde você estiver, seja em qualquer situação, Deus pode te fazer ser próspero, independente do lugar aonde você esteja. Os patriarcas viveram isso. Abraão saiu da terra dele, foi para uma terra e lá ele foi próspero. José saiu como escravo e lá no Egito ele foi próspero. Deus pode, independente do lugar, tornar aquele lugar abençoado por causa da gente. O que torna o lugar abençoado é também a presença dos seus servos naquele lugar. Glória ao nome do Senhor. Vamos ao tópico de número 2, falar um pouquinho sobre a fé provada pelas circunstâncias da vida. Assim como Abraão teve sua fé testada, José passou por vários funis divinos que o colocaram no lugar adequado, para Deus fazer da sua vida uma bênção para tantos. E aí eu coloquei uma frase que é muito conhecida, né? Que o lugar mais seguro do mundo para a gente ficar é no centro da vontade de Deus. Às vezes José poderia falar assim: olha, as promessas de Deus vai se cumprir eu tendo na tenda do meu pai, eu estando na barra da saia da minha mãe. Mas o lugar mais seguro para Deus cumprir as promessas de José, para o caso de José, foi estar lá na terra do Egito. Então o lugar mais seguro para ele era aquele lugar. E independente das circunstâncias, Deus iria cumprir essa palavra na vida dele. 2.1, teste de integridade. Mesmo jovem, José passou por situações muito difíceis na vida. Quase foi morto por seus irmãos, mas acaba sendo arrancado de sua família, sendo vendido como um escravo. Tudo isso foram provas externas, pareciam testes de resistência. Agora, porém, ele passa por uma prova interna, um teste de integridade. A mulher do seu senhor quer possuí-lo. José considera o ato de deitar com a mulher de Potifar um pecado contra Deus do que com um pecado contra Potifar. A nossa consideração pelos homens ou medo das consequências dos nossos erros não é o que melhor nos protege de pecar. A coisa mais poderosa para nos ajudar a vencer a tentação, quando tudo é propício ao pecado, é o nosso relacionamento com Deus. Quem Deus é para nós, não importante a situação, é o que faz toda a diferença. Ou seja, José tinha tudo para falar assim: ah, já que Deus não está comigo aqui, já que a coisa aqui desandou, então nada mais importa para mim. E aí, possivelmente, essa mulher de Potifar, ela já tinha o hábito de fazer isso. Não era uma coisa possivelmente estranha a ela. E ela tenta fazer isso com José também. Possivelmente um moço muito belo, muito aparentado. E aí ele simplesmente não faz, não porque ela não seja bonita ou porque as circunstâncias ali não sejam favoráveis para ele fazer. Talvez até fossem favoráveis até demais. Mas ele não faz por um único motivo: não posso desonrar ao meu Deus. Que linda essa história, porque ele estava sendo amassado por Deus lá dentro. Deus estava permitindo
circunstâncias muito duras na vida dele. Mas mesmo assim, na hora em que ele teve a chance de chutar o pau da barraca, como a gente diz, né? Ele teve a chance de falar assim: agora eu vou arrebentar com tudo. Ele falou assim: não, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso fazer uma afronta dessa contra o meu Deus. Que maravilha, irmão, que história mais linda. Deus permitiu essa história ser escrita na Bíblia para que hoje a gente pudesse ter um ponto de referência tão lindo como desse moço José, né? E agora nós vamos para mais um teste, 2.2, teste de resistência. Após ser provado na sua fidelidade, agora é a resistência dele que é provada aqui. O diabo nunca pode ser convencido, ele só pode ser vencido. Vou ler de novo essa frase, é muito boa. O diabo nunca pode ser convencido, ele só pode ser vencido. Por isso, não acredite que sua simples recusa, suas ofertas o farão desistir. A recusa de José deve ter parecido uma afronta à senhora egípcia. Ela deveria estar acostumada a ter o homem que quisesse. O comportamento de José, portanto, lhe é estranho, mas também estimulante. Ele passa a ser uma caça para ela, ao ponto de levá-la à loucura de tentar agarrá-lo à força. Como deve ter sido difícil para José tomar a decisão desta fuga corajosa. Nossa resistência interior à tentação não é estável como gostaríamos. Há momentos em que podemos nos encontrar mais vulneráveis do que os em outros. É nesse momento que o teste de integridade se transforma em um teste de resistência interior. Deus, porém, promete nos livrar. Nos livrar se transforma em um teste de resistência exterior. Deus, porém, promete nos livrar se confiarmos nele. Está escrito aí, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Que maravilha, né? Deus vai dar o escape no tempo certo, na hora certa, para que a gente possa ser livre dessa tentação. José estava no seu limite, a ponto de ter que correr. E ele teve que usar essa ferramenta aí, as pernas mesmo. Perna para quem te quer, correu daquele ambiente, porque humanamente falando ele já estava no seu limite, né? E ele não queria pecar contra Deus. 2.3, teste de força. José foge porque se conhece. Gênesis 39, 11 e 12. Esse tipo de fuga é a atitude mais corajosa que podemos ter. Aqueles que caem são justamente aqueles que acham que podem ficar em pé por suas próprias forças, que são mais fortes que a própria carne. Não são ninguém. Cristo já nos alertou sobre isso. Marcos 14, 38 diz: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Encontramos na Bíblia várias exortações acerca de atitudes que devemos tomar para vencer as inclinações pecaminosas. Andar em espírito, Gálatas 5,16, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Fugir, segundo Timóteo 2,22 diz: fujam das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. José era homem formado e, obviamente, nenhuma mulher poderia forçá-lo a ter relações com ela sem seu consentimento interior. Ele percebe que suas negativas verbais não podem mais manter a mulher longe do seu corpo. E sentindo o seu próprio homem interior correndo o risco de sucumbir, ele faz o que os sábios devem fazer na tentação, ele foge, né? Como diz aqui Marcos 14, 38, que a gente leu, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca, então a gente não pode se forçar demais, digamos assim. Tópico 3, semeadura e colheita. As escrituras abordam a realidade da semeadura e colheita. Contudo, é importante buscarmos a ajuda do Espírito Santo para discernirmos que nem sempre a colheita se dará exatamente como imaginamos e no tempo que esperamos. Em tudo precisamos confiar e esperar no Senhor. 3.1, frutos amargos da integridade. Se engana aquele que pensa que ser íntegro não lhe trará dores e que toda fidelidade renderá recompensas maravilhosas.
Nem toda vitória no teste de integridade traz um prêmio imediato. Muitas vezes sofremos justamente por decidir não pecar. E é por isso que o caminho do pecado parece muitas vezes o melhor caminho. A tentação oferece uma satisfação rápida e fácil. E quando resistimos à oferta, o próprio tentador pode lançar em nossa cara as dores da burra escolha que fizemos. A mulher de Potifar, sentindo-se rejeitada e frustrada, que era a morte de José com a acusação do abuso sexual. Gênesis 39, 13 a 20. José será reservado na prisão para esperar a morte, mas mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor estava com José. É algo que a gente percebe na história, principalmente de Jó, quando ele está passando pelo que está passando, a gente diz assim, está pagando pelo que fez. Então, se a gente seguisse a mesma lógica e olhasse para José preso, a gente diria, está pagando pelo que fez. Tá vendo? Olha, ele era homem de Deus, se dizia homem de Deus e está passando por isso. E a gente, infelizmente, tem a tendência de julgar as pessoas por aquilo que elas estão passando, tá atribuindo as desgraças que a pessoa passa por alguma coisa que elas fizeram contra Deus. E a história de José aqui nos mostra que ele foi íntegro a Deus, ele foi reto, foi temente, fez tudo o que devia fazer para não pecar contra Deus. E agora ele está numa masmorra, preso, sofrendo injustamente. Mas Deus estava ali com José naquela prisão. Glórias, pois, a Deus. 3.2. Servindo aos homens como ao Senhor. José não era apenas íntegro, também era eficiente. Tudo o que era colocado para fazer, fazia com empenho e dedicação. A sua atitude é contrária à naturalidade. Teríamos se passássemos por tudo o que ele passou, se estivéssemos na condição que ele se encontra. Deveria fazer tudo de má vontade, ou no mínimo, para sobreviver. É o que se espera de um homem, né, que passa por tudo que está passando ali, é que ele seja um cara desleixado, totalmente desapegado de tudo, revoltado com a vida, né? O que a gente vê muita gente aí revoltada. Eu estou revoltado que as coisas estão dando errado para mim. Agora eu vou para o bar beber, eu vou fazer isso, eu vou abandonar tudo, eu não vou mais para a igreja. E a gente desanda tudo porque as coisas não estão dando bem para nós. Mas José, pelo contrário, está aqui preso e continua fazendo a vontade de Deus. Porém, José bem conhecia as promessas de Deus e a aliança do Senhor com Abraão e seus descendentes, por Isaque e Jacó. E por isso fazia a melhor para a glória de Deus, de forma que os homens ímpios percebiam que Deus estava com ele. Paulo ensinou sobre isso. Devemos servir aos homens como ao Senhor e para a glória dele. Colossenses 3, 22 e 24 diz assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. 3.3 A visão espiritual da tribulação. As coisas parecem que vão piorando para José. Ele percebe as revelações de Deus em sonhos e isso fez ser odiado pelos irmãos a ponto de ser vendido como escravo. Servindo como escravo na casa de Potifar, por causa da sua integridade, foi encarcerado como prisioneiro numa masmorra por vários anos. Mas não é isso. É lá que ele vai ganhar a simpatia do carcereiro e passa a ser responsável pelos prisioneiros da guarda. Além disso, por estar preso, é que seus dons de interpretações serão descobertos. Sua interpretação de sonhos livrou o copeiro da morte, mas esse esqueceu de José. O mal que o alcançou abriu caminho para que ele tivesse diante de Faraó, dando-lhe a interpretação dos seus sonhos. Os homens sonham, mas Deus nunca dorme. Deus permitiu aqueles homens terem sonhos, porque Deus simplesmente podia ter cumprido isso sem mostrar para eles em sonho. Mas Deus mostra para um, José interpreta. Através desse sonho, José é liberto. E através do sonho de Faraó, Faraó o torna governador do Egito. Então, essa frase final, eu destaco ela aí, os homens sonham, mas Deus nunca dorme.
Deus está cumprindo suas palavras, suas promessas, e ele pode usar inclusive os sonhos para revelar isso aos homens. E aí a gente conclui essa palavra dizendo: temos aprendido que a fé, confiança e integridade dos que pertencem ao Senhor não dependem das circunstâncias. A gente bateu muito nisso nessa lição e é bom que a gente frise bem essa temática nessa lição. Não depende das circunstâncias, ou seja, do cenário atual, para que a gente diga que Deus está conosco. Muitas vezes o cenário é caótico, mas Deus é bom, que a gente nunca duvide da bondade de Deus. Que cada discípulo de Cristo esteja sempre lembrando que temos o Espírito Santo nos ajudando em nossas fraquezas e nos guiando mesmo nos momentos mais críticos em nossa caminhada cristã. O Senhor está conosco, assim como esteve com José. E aí a gente apresenta nesse próximo slide aí os nossos recursos didáticos, né? Você que quiser usar esses slides, eu recomendo, são slides bons, eu sempre os uso nas minhas aulas aqui na nossa igreja, ebdpanorama.com e revista ebd.com. Caso você queira também os slides que eu fiz para usar nesse vídeo, você me manda um oi lá em heraldeiras@gmail.com que eu te mando esses slides aí, tá bom? Se você também quiser a lição, você entra lá em escoladominical.org, acessa, pega a lição, copia, cola e leva lá para os seus alunos poderem também ter a lição em mãos também, né? Muitos vão para a aula, às vezes esquecem, ou então não compraram a revista, e aí é bom que sempre eles tenham a revista para acompanhar em loco, tá? E na próxima lição nós vamos estudar um pouquinho sobre as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Nem tudo são também espinhos, né, irmão? A gente não pode viver o tempo todo sofrendo. Ninguém aguenta viver a vida toda apanhando. A gente precisa de algum oásis na nossa vida. A gente precisa sentir o cheiro da esperança, né? E aí José vai viver momentos agora de glamour, de êxtase, de vitória, de prosperidade ali no Egito. Deus vai começar agora a honrar esse moço e aí a gente vai ver isso na próxima lição. Que Deus em Cristo te abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima lição, se Deus assim permitir. Amém.